Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Bluemacol Renda Mais, que é o famoso BLMR11, um fundo aqui que tem uma estratégia um pouquinho diferente dos outros fundos. É um fundo cota base 10, então é um fundo que é popular entre os pequenos investidores. Eu vou tentar aqui conversar um pouquinho com vocês porque a cotação está caindo tanto e os riscos que o fundo tem dentro dele, beleza? Então vamos lá, taxa de administração e gestão por cento sobre o PL, taxa de performance de 20% do que exceder entre o maior, IGPM mais 3 e ou 4,5%, certo? Então o valor patrimonial da cota 7,52, o fundo está negociando ali na faixa de 6,30, pelo que eu me lembro, 6,20 mais ou menos. O último rendimento ele pagou aqui 0,065, um pouquinho mais de 6 centavos então por cota, tá? Então vamos lá. Aqui eu achei interessante a gestão, ela destacou a questão das NTNBs, que é algo que eu comento bastante com vocês. Os fundos imobiliários eles têm uma correlação com as NTNBs. Quando elas sobem, os fundos imobiliários, o preço da cotação cai para poder ali ajustar um spread, ou seja, um espaço que tem que ter entre o rendimento das NTNBs e os fundos imobiliários. Então aqui ele comentou que as NTNBs com um vencimento mais longo tiveram aqui um aumento nas suas taxas médias de 25 bips, que foi aqui para cima de 6,30. Ou seja, os fundos imobiliários de maneira geral, eles tiveram a tendência de queda. Então aqui o dividend yield anualizado do fundo passa de 12% e eles fecharam o mês com 3 centavinhos de reserva por cota de lucro, né, acumulado não distribuído. Quis destacar aqui também que não foram feitas novas alocações no fundo em janeiro. E aí, já comentando também uma questão mais macro, a gente tem notado que de maneira geral o crédito no país está bem restrito, todo mundo com bastante cautela nesse momento. Aqui um pouco do histórico dos dividendos do fundo. Cotação mais renda. Então, ao longo de janeiro de 23, a cotação teve uma desvalorização forte, como eu disse para vocês. Então, um dos motivos, spread da NTNB. Outro motivo que eu quero comentar com vocês, liquidez. É um fundo que é base 10, que atrai investidores pequenos, entretanto é um fundo ainda com menos de 18 mil cotistas, então é um fundo pequeno. Se alguém tem uma posição um pouco maior e quer sair, o preço da cota já desaba. Esse já é o segundo ponto. Vai ter mais coisa que fez a cotação cair, me acompanhe. Então é importante notar que a variação da cota no mercado secundário não impacta nem reflete a performance do portfólio detido pelo fundo, muito menos é uma indicação de dividendos futuros. Então aqui deixando claro que ele tem capacidade de continuar pagando o que ele vem pagando, mas eu quero destacar para vocês alguns riscos. Aqui a gente consegue ver a DRE, então o fundo ele vinha distribuindo um pouquinho mais, né? E agora ele distribuiu um pouco menos. Ele tinha aqui uma reservinha que ele vinha gastando, né? Descendo, a gente consegue olhar um pouquinho o portfólio dele. Então, 82% está em FIIs, ele tem aqui 10% em FIIs e líquidos. Eu acho essa estratégia interessante. Claro que a gente teria que ver aqui quais são esses FIIs, mas a gente vê esse tipo de estratégia, por exemplo, lá no RBRF, que também tem alguns fundos que não estão listados e ele consegue ali fazer, já tem um ganho intrínseco dentro desse fundo, ele comprova no relatório. Eu vou deixar marcado esse vídeo para vocês, é bem interessante. Talvez aqui a Bluemacol consiga fazer isso também. Tem um pouquinho em CRI, um pouquinho em ação. Aqui, olhando os principais fundos dele, que a gente pode destacar? Primeira posição, posição mais alta, BLMG. Um fundo aqui que tem uma alavancagem, tem um risco. Eu não vou nem entrar muito nesse assunto nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Eu posso fazer um vídeo específico. Mas é um fundo que fez ali uma operação um tanto quanto polêmica, que pode ter destruído um pouco do valor do fundo. E o BLMR tem exposição do BLMG. Então aqui é o primeiro problema. Outro problema, BTLG, XPLG, RBRL, LVBI, todos fundos de logística. Então ele tem muita exposição em logística, ele vai até falar isso abaixo. E aí, quem investe nesse fundo tem que ponderar. Você vai investir em um veículo que tem aqui capacidade de comprar vários tipos de ativos, para ele investir de uma maneira majoritária em logística, não é melhor investir em fundo de logística diretamente? Ah, mas é um fundo base 10. Tudo bem, mas você tem alguns outros fundos base 10, por exemplo, Galg, que é de logística,
ok, tem uma alavancagem, tem um risco, tem vídeo aqui no canal também. Você tem um VGHF, que é um hedge fund, que você consegue ali ter uma proposta. Então você consegue diversificar entre dois fundos que vão fazer talvez melhor a sua função do que o BLMR, que teria que ser um hedge fund, mas aí ele é muito ligado à logística, e se for para ser ligado totalmente à logística, não é melhor você ter direto logística. Então tem essa questão. Pessoal, não estou falando mal do fundo, eu estou explicando para vocês. E claro, podem discordar, quem quiser ter na carteira, tá tranquilo. É só o meu ponto de vista, que obviamente não é uma verdade universal. Bom, outra posição aqui, ele tem JSRE, que é um fundo também que caiu bastante a cotação, tem problema de alavancagem, também tem vídeo aqui no canal. Quem quiser, assiste. Obviamente está aqui dentro do fundo, a gente sabe que o fundo ele vai ter a marcação ali do seu patrimonial a mercado com base na marcação a mercado dos outros fundos. Então caiu lá, vai cair aqui. Aqui ele vai falar um pouquinho do logístico. Então 37% em logístico. E ele também tem uma concentração forte nos CRIs que ele tem em logístico. Então ele coloca, segue sendo esse setor, né, a nossa principal alocação, é o melhor perfil risco-retorno atualmente, com a carteira do Renda Mais, negociando com desconto para valor patrimonial num PVP de 81%. Realmente tem esse desconto, aí só vai ficar a critério de cada investidor saber se compensa você investir diretamente nos FIIs de logística ou através do BLMR. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve. Estou com a meta de chegar a 1000 inscritos até o mês que vem e seria muito bom a gente conseguir cumprir a meta, porque vai ter surpresa nos 1000 inscritos, beleza? Então, recebíveis aqui ele coloca uma coisa interessante, que eles têm focados aqui em ativos mais high grade. Isso aqui é interessante nesse momento mais conturbado. E eles têm aumentado as alocações em CDI. Então eles vão aproveitar, surfar um pouquinho aqui da Selic mais alta para conseguir um rendimento melhor. E tem por fim aqui exposição em lajes corporativas, sendo bons imóveis, eu acho interessante, tem coisa aí muito barata. Como eu falei, o JSR ele sofreu bastante, mas talvez ele seja ali o segundo melhor portfólio da bolsa, talvez atrás só do PVBI. Então pode ser interessante, claro, depende do preço que o fundo pagou. Então, pessoal, basicamente do BLMR é isso. Eu acho que ele é um fundo com uma proposta interessante. Talvez no futuro ele conseguindo diversificar um pouquinho mais essa concentração que ele tem aqui, se torne um fundo mais interessante. Agora, inegável que ele está com um preço muito barato e a cotação vem caindo. Mas eu ainda guardaria mais um pouquinho nesse fundo para acompanhar. Vamos ver quando ele vai conseguir diluir um pouquinho isso aqui para deixar um pouco mais atrativo esse risco-retorno. Claro, isso ao meu ver. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, então peço like, peço que se inscrevam. Lembrando, grupo do Telegram na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu!